Hoje vamos falar sobre um dos maiores fundos de logística do mundo. Vamos falar hoje sobre o Prologis. Se você quer ter renda em dólar, quer ter dividendo em dólar, vem comigo nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre esse fundo de logística para o teu portfólio. Vou começar aqui pelo total de construções, tá? São mais de 5.800 ativos que tem dentro do fundo. Então, bem diverso, bem vasto, um portfólio bem diversificado. Isso é muito bom, porque traz ali bastante segurança de não ter aquele monoativo, como tem alguns fundos que tem aqui no Brasil. Outro ponto favorável é que o fundo tem hoje mais do que 1,3 bilhões de metros quadrados de área. Então, muito denso, muito espaçoso, algo bem pulverizado, isso é muito legal para ter no portfólio. Quando a gente vai aqui para as alocações, a gente vê que 86% do NOI está nos Estados Unidos, 5% nas Américas, prioritariamente no Brasil, então bem legal, o fundo tem aqui também operações no Brasil, 8% na Europa e 1% na Ásia. Se vocês forem olhar nessa imagem aqui agora, vocês vão ver que quanto mais azul dentro da imagem, mais denso é aquela população, mais pessoas tem ali dentro daquele território. E o fundo, você vai ver que ele vai ter atuação dentro dessas áreas com maior concentração de pessoas. Então isso é muito bom, quando você pode olhar aqui na Califórnia, que tem uma bola maior ali, e também em Nova York, onde tem uma bolinha lá no canto direito, um pouco maior também. Isso é bem legal, porque demonstra que o fundo tem uma pulverização e também, principalmente, ele prioriza as regiões que têm uma maior circulação de pessoas. Quando a gente vai para poder entender um pouquinho mais sobre o que o Prologis vai fazer, ele vai ter aqui a seguinte operação. Então a gente vai ter ali dentro uma produção de uma empresa de maneira qualquer. Então você vai ter ali o raw materials, que vai ser ali os materiais básicos, a produção doméstica, etc. Ele vai já para uma parte mais focada quase para o consumo. Então você vai ver aqui que vai ter importação e centro de distribuição, centro regional de distribuição e o last mile, que são aqueles ativos que estão muito mais próximos do cliente, são 5 quilômetros do cliente, numa região com bastante população. Então, ele vai pegar essa metade da cadeia para frente, ele não vai pegar aquela cadeia mais industrial. Então, ele não vai pegar aqueles ativos que vão ter ali dentro uma classificação como ainda em produção, mas sim já produtos já montados e já próximos para entregar ao cliente. Aqui ele traz uma imagem, né, do fundo referente ao crescimento do e-commerce. Então a gente vê esse avanço que veio acontecendo nos anos desde a pandemia e principalmente a continuidade desse avanço até 2028, desculpa, que eles pretendem trazer ali dentro do e-commerce de maneira geral, de maneira global. Então, chegando a 29% das compras feitas pelo e-commerce até 2028. Quando a gente vai aqui para quem são os clientes do fundo, são 6.500 clientes de maneira geral. Então a gente vai ver aqui então, quem que são essas empresas? Vai ter ali consumo de produto, vai ter Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Walmart. E quando a gente vai para a empresa de transporte, vai ter lá UPS, que é uma das mais famosas. Quando a gente vai para a parte automotiva e também para partes dos automóveis, então vai ser ali a BMW, Bridgestone. Então são marcas de bastante renome que estão dentro do fundo e principalmente utilizando esses espaços logísticos para que consigam dessa forma ter uma distribuição com uma boa penetração do cliente e ao mesmo tempo eles consigam também ter uma eficiência operacional, fazendo com que gaste menos. Então por isso o fundo Prologis acaba sendo tão eficiente. Quando a gente vai aqui para entender um pouquinho mais dessa ocupação regionalizada, a gente vai enxergar aqui que nos Estados Unidos de 2024 para cá, essa ocupação caiu, então aumentou a vacância. Antes que era 3% a vacância, agora está em quase 5%. Quando a gente vai para outros espaços das Américas, então, que são aqui no Brasil, essa vacância está um pouquinho mais de lado, está para 99%, mas na média ele está girando a 97%, que é o que está atualmente. Quando a gente vai para a Europa, a gente vê que também teve uma queda, saiu de 97% de ocupação, hoje 95,5%. E quando a gente vai para a Ásia, saiu de 95,5%, hoje em 92,5% de ocupação. Então o fundo ele está ali um pouquinho sofrendo com essa questão de vacância, então isso é bem nítido, isso é um pouco preocupante, né? A gente vai ver que de modo geral, conforme nessa imagem, o fundo, então ele está com uma vacância um pouquinho menor, já chegou ali a estar em 97%, isso lá em 2024, no primeiro trimestre de 2024, hoje ele está com 95%, é um pouquinho de preocupação, mas a gente vai ter que olhar outros números também para ver se isso de fato é o ponto mais relevante nesse momento para ficar de fora ou mesmo um ponto importante para ficar dentro do fundo. Antes de eu continuar avançando, eu gostaria de entender um pouquinho mais se você de fato já está alocando em dólar ou mesmo se você dentro do Brasil está fazendo uma boa alocação. Eu vou disponibilizar aqui embaixo o meu telefone para que você entre em contato comigo para a gente poder conversar um pouco mais sobre o seu portfólio. Eu quero te fazer uma proposta de valor em relação ao seu portfólio e tenho total certeza que você vai conseguir ter uma rentabilidade mais expressiva e ao mesmo tempo mais segurança na sua alocação. Quando a gente vai aqui
para os pontos fortes da alocação, entender um pouquinho mais dessa questão do Prologis, a gente vai ver que hoje a operação dentro dos Estados Unidos, né, são mais de 6,3 bilhões de receita gerada no total, das quais 14% fora dos Estados Unidos, 86% dentro dos Estados Unidos. A gente vê ali também que o valor de mercado, 106 bilhões de dólares, esse é o valor de mercado do fundo. Então é bastante coisa ali dentro do ativo. Então isso é bem legal, que traz uma robustez, uma segurança muito grande, porque o patrimônio do fundo é bem expressivo. Quando a gente vai agora olhar aqui um pouquinho mais para endividamento, a gente vê que dentro do fundo a gente vai ter ali 34% em dívida em relação aos ativos. Então isso abate ali do patrimônio líquido, justamente porque tem uma dívida de 34% representando dentro ali hoje da alocação como um todo. Quando a gente entende um pouquinho mais em relação à geração de caixa, então os fundos imobiliários eles têm uma métrica um pouco diferente de análise do que os REITs. Então os REITs eles vão olhar muito mais ali como se fosse uma empresa de fato, então é dívida líquida por EBITDA, não só necessariamente a dívida. Aqui nos fundos imobiliários no Brasil é um pouco diferente, a gente vai olhar muito mais para o endividamento do fundo em relação ao patrimônio líquido do fundo. Então olhando dessa forma, a dívida líquida pelo EBITDA está em 4,9 vezes, é um pouco acima do que tem a média de algumas empresas, então talvez aqui nesse momento, quando a gente olha a dívida um pouco mais elevada e ao mesmo tempo uma vacância em queda, então aqui gera um pouquinho mais de preocupação. É claro que o caixa pode não ser afetado por essa vacância aumentar e a alocação diminuir, mas é um ponto que a gente precisa frisar e ter um pouco de atenção em relação a esse endividamento, ao mesmo tempo que a gente vai enxergar ali essa receita possivelmente caindo com uma maior vacância. Agora entrando um pouquinho mais naqueles pontos, que eu já vou começar a falar dos dividendos, que é o ponto que eu tenho certeza que você está querendo olhar. Hoje a cotação está em 106 dólares, então hoje o Prologis está em 106 dólares por cotação, e o valor de mercado, como eu mencionei ali, 100 bilhões. Junto com isso, então, a gente vai ter ali um dividendo que paga anualmente 4 dólares, então é mais ou menos ali 3,74%, vai depender da cotação que você for pegar, então 3,74% dentro dessa alocação, desse ativo. Um ponto importante que eu sempre gosto de frisar é a evolução aqui que você consegue enxergar dos dividendos. A gente vê ali um decréscimo em 2008, 2009, isso é natural, visto a crise imobiliária, então isso teve um problema muito grande para todos os ativos nos Estados Unidos. Quando a gente vai ver que tem esse crescimento contínuo de dividendos, então o fundo ele consegue entregar mais, ele consegue sempre trazer mais dividendos ali para alocação, e isso é um ponto muito importante e muito positivo. E quando a gente vai olhar para esses pontos de dividendos, dá uma olhadinha comigo aqui na comparação, tanto com o Aristocrats, que basicamente o Aristocrats são as empresas que mais pagam dividendos na Bolsa Americana, vai ter comparação com o S&P e com os outros REITs. Então, como a gente vai ver aqui, o PLD, que é a abreviação do Prologis, né, o ticker do Prologis, a gente vai ver aqui que nos últimos 3 anos, o Core FFO, que é o fluxo de caixa, ele teve um crescimento de 11%, e nos últimos 5 anos de 12% ao ano. Enquanto isso, a gente vai pegar aqui as Blue Chips, que são as empresas de maior capitalização da Bolsa Americana, né, tiveram um crescimento de 8% e 7% nos últimos 5 anos. Quando a gente vai aqui para os outros REITs de logística, 11% nos últimos 3 anos, então está parelho, contra 10% nos últimos 5 anos. Então o Prologis ele consegue avançar um pouquinho mais. Quando a gente vai comparar aqui com a média dos outros REITs e do S&P, a gente vê que hoje o Prologis ele é quase o dobro ali desses dois ativos. Então isso é bem importante, isso é bem legal. Agora já nesse ponto de baixo, quando a gente vai ver o crescimento anualizado de dividendo, a gente vê que o Prologis cresceu 15% na média nos últimos 3 anos. Contra os outros fundos de logística cresceram 13%, Blue Chips cresceram 10%, outros REITs, a média, cresceu 11% e o S&P 6%. Olhando para os últimos 5 anos, a gente vê que também o Prologis está acima, entregou mais dividendo e conseguiu entregar mais proventos para quem está alocado no ativo. Então isso é bem legal, o fundo tem um crescimento bem importante ali de dividendos e essa continuidade e olhando um prazo bem legal também que vai tendo evolução de proventos. Então, quem está comprando hoje está comprando a 3,74 ao ano de dividendo, mas olhando um pouquinho para frente, provavelmente que esse dividendo saia dos 4 dólares e vá para 5 dólares, olhando um prazo um pouquinho mais alongado. Então daqui a pouco você consegue comprar algo que hoje vai estar 3,74, mas olhando para o preço de custo, vai estar aproximadamente 6, 7% de provento. Então isso é bem legal. Acho que é um pensamento mais de longo prazo e faz muito sentido para quem está pensando um pouquinho mais à frente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e também deixe seu comentário aqui embaixo se você está comprando fundo atualmente, o Prologis, se você está dolarizando a carteira, se você tem ideia de como fazer esse processo todo.
E não se esqueça de me chamar também ali para a gente poder bater um papo e entender um pouquinho mais sobre o seu portfólio.